Olá, eu sou Evelyn Gimenez Sanches, consultora esotérica, e hoje, domingo, o primeiro dia da semana, dia 10 de agosto de 2025, vamos ver, através do baralho cigano, o aconselhamento para todos os signos do zodíaco, e logo após traremos a mensagem para os aniversariantes da semana, quem está fazendo o seu ano novo pessoal, através das runas, e em seguida responderemos a pergunta mental. Vocês mentalizem aí uma questão, uma pendência que vocês estão querendo resolver essa semana, e o tarô vai trazer o aconselhamento. E no final, para encerrar, traremos uma mensagem com o Oga. Então agora nós vamos começar aqui com os signos, embaralhando o baralho cigano, pedindo o ancoramento de Santa Sara Kali, de todo o povo cigano, de todo o povo do Oriente, de todo o povo das estrelas, para envolver aqui o baralho cigano e trazer a mensagem semanal para todos os signos do zodíaco. Que Santa Sara Kali envolva o baralho cigano para trazer a orientação para os 12 signos da roda zodiacal. Então vamos começando aqui colocando o baralho cigano, dentro aí da mandala astrológica, vendo aí o que Santa Sara Kali aconselha para todos os signos, a orientação aí do povo cigano, do povo do Oriente, do povo das estrelas aí. Vamos lá. E vamos começar pelo primeiro signo da roda zodiacal, Áries. Os arianos, sai a carta número 36 do baralho cigano, a carta da cruz. A cruz é a última carta da sequência do baralho cigano. Então a cruz fala de finalização, de conclusão, de fechamento de situações, Então eu vejo aí que os arianos conseguem concluir os seus projetos, 3 mais 6, 9. 9 na numerologia pitagórica é fechamento. E a cruz é uma das 3 cartas do baralho cigano de corte. Então os arianos vão perceber aí alguns excessos que vão ter que ser cortados. E a cruz, ela é um símbolo espiritual. Então a espiritualidade de luz ajudando aí os arianos a fecharem ciclo, a cortarem excessos. E a dica para os arianos essa semana também é ter contato com a espiritualidade. A cruz, ela representa um símbolo espiritual. O traço horizontal da cruz representa nós aqui na Terra. E o traço vertical da cruz representa a espiritualidade. Então a cruz é a união do humano com o divino. Então os arianos uma boa semana para trazer aí o contato com a espiritualidade. A palavra da cruz é sacrifício com vitória. Então essa semana os arianos podem ter um pouco mais de dificuldade para concretizar os objetivos, mais sacrificante, mas tem a vitória. Ela é dúbia a cruz, Ela traz a dificuldade, porém ela traz a espiritualidade também ajudando, e a vitória, É a dificuldade, porém com vitória. E agora vamos para o pessoal de Touro, os taurinos. Sai a carta número 22 do baralho cigano, a carta do caminho. Até tem um termo cigano, Por caminho, está no seu destino, está no seu caminho.
Então o caminho é uma carta espiritual também, que a palavra-chave é facilidades. Então, os taurinos essa semana terão facilidades aí para as coisas acontecerem. É uma carta de tempo do baralho cigano, rapidamente. Então, traz um momento de abertura, né? Ao mesmo tempo que traz a abertura de caminhos, traz uma organização. Olha o número da carta, é um 22. 2 mais 2, 4. Então é uma carta que traz segurança, traz estabilidade, traz abertura de caminhos, e quem traz a proteção espiritual para os taurinos essa semana é Ogum. Ogum, o Senhor das Estradas, né? E é uma boa semana também para fazer viagens curtas. É uma carta extremamente positiva para isso. Mas na parte prática, os taurinos vão estar com facilidades. A espiritualidade vai abrir aí os caminhos, né? A espada de ferro de Ogum, cortando os empecilhos e obstáculos e abrindo os caminhos para que vocês consigam os seus objetivos rapidamente. E vamos para o pessoal de Gêmeos, os geminianos. Os geminianos, sai a carta do baralho cigano, número 23, a carta do rato, né? O número da carta, 23, na redução numerológica vai dar um 5 e vai dar uma dica aí para os geminianos essa semana. O 5 na numerologia pitagórica é o número de mudança. Então, acredito que os geminianos vão ter que mudar algumas estratégias essa semana. Sabe quando a gente está com aquele script todo prontinho, segunda eu vou fazer isso, terça eu vou fazer isso? Pois é, esse 5 ele traz mudança de roteiro. Por quê? Podem ter algumas situações que vocês vão vivenciar, ou mesmo algumas pessoas que vocês vão se aproximar, meio vampíricas, né? O rato, ele é o furtador do baralho cigano, né? Então vocês podem sentir aí algumas situações, olhar as coisas com minúcia, olhar as coisas com detalhamento para que não tenha prejuízo. Tá certo? Então, traz esse momento de movimento. Sentiu que a coisa tá meio vampírica, a energia, então traz esse momento de movimento aí para não ter o prejuízo, certo? Então o rato ele pede isso, olhares minuciosos, detalhados, né, para não ter a perda, né, não ter o prejuízo. E vamos para o pessoal de Câncer, os cancerianos. Os cancerianos, sai a carta número 29 do baralho cigano, a mulher ou a cigana, né? Essa carta, ela dá a seguinte dica para os cancerianos essa semana, né? Use a sua intuição, o seu sexto sentido, o seu instinto. A mulher, né, é uma carta de magia, de sensibilidade, de emotividade. Então, usar as características femininas. Ela é uma carta que na redução numerológica vai dar um 2. Então é uma semana, o 2 é um número de divisão. Então é uma semana que os cancerianos têm que dividir, não tente fazer tudo sozinho, né? Divida, peça a opinião dos outros, espere a opinião dos outros, né? E usar as características femininas. Então a mulher traz uma sensibilidade, uma emoção mais aflorada, né? E ela é a carta dos bons contatos. Então os cancerianos aí tendo os bons contatos aí para ajudar, para apoiar. Então uma carta mais receptiva, de espera, né? E de união também com outras pessoas, porque é um 2. E vamos agora para o pessoal de Leão, né? Os leoninos. Os leoninos, sai a carta número 4, que é a carta da casa, né?
A casa já traz um número fixo, 4. Leoninos, um momento de organização. O 4 fala de organização, de trazer essa semana para si situações mais estáveis. É uma carta fixa do baralho cigano, mais estáveis, mais sólidas, né? Cuidar do entorno, cuidar. A casa, ela representa o cotidiano. A casa, ela representa o dia a dia. Então, cuidar do dia a dia, do cotidiano, das pessoas próximas, não só as pessoas que moram dentro da casa com vocês, mas as pessoas que convivem com vocês, né? E é uma carta de colocar limites, né? O 4 fala disso também, colocar regras, colocar limites, trazer situações mais confortáveis, mais aconchegantes, né? E é uma boa semana para trabalhar com assuntos imobiliários, compra e venda, locação. E a casa, ela fala desse momento de organizar o cotidiano, tanto do trabalho como da própria parte doméstica da casa, tá certo? Trazer uma organização. E vamos para o pessoal de Virgem, os virginianos. Os virginianos, sai a carta número 25 do baralho cigano, a carta do anel ou da aliança, né? Essa é uma das cartas que trazem vínculos, né? Elos de ajuda. É uma carta que traz acordo, né? Traz formalização de relacionamentos e espiritualmente vai dar um número espiritual. Então também tem uma união da espiritualidade para ajudar, né? Então o que a gente fala aí para os virginianos? Essa semana, sozinho, vocês não estão, né? Porque traz esse momento de vínculo forte, uma boa semana que pode aparecer para vocês aí, sociedade mesmo, né? Formalização de relações, às vezes a pessoa lá assim, namorando, é uma boa semana para ficar noivo, né? É uma aliança, é um vínculo mais forte, é criar elos mais fortes essa semana, e na redução numerológica traz essa proteção para os elos ficarem firmes, apoio, ajuda e acordos, né? E vamos agora para o pessoal de Libra, os librianos. Os librianos, sai a carta número 30 do baralho cigano, a carta dos lírios, os lírios da paz. Então é um período de ficar tranquilo, sereno emocionalmente, para ver o que realmente é bom continuar. A palavra-chave dos lírios é continuidade e fluidez, né? É uma semana que traz um período de expansão. O 30 vai dar um 3, que vai dar crescimento, né? Na redução, o 30 dá um 3, que dá crescimento, expansão, ideias criativas, se sociabilizar, né? Pede também que tenham bons valores. Os lírios também é uma carta de prosperidade material. E quem traz a proteção para os librianos essa semana é Mamãe Oxum, né? A deusa do quê? Ela é um orixá do quê? Do ouro, da beleza. Então é uma semana de trazer uma semana bonita, deixar as coisas bonitas, a beleza. E o ouro de Oxum fala de prosperidade. Então tem que ter essa paz interior, essa tranquilidade, trazer essa semana as boas virtudes, né? Porque traz aí um momento de prosperidade e de continuidade dos projetos. Uma carta extremamente positiva, né? E vamos para o pessoal de Escorpião. Os escorpianos, sai a carta número 24 do baralho cigano, a carta do coração. Aonde está a nossa mediunidade básica da intuição, sexto sentido, instinto? A nossa mediunidade do Deus interior, da centelha divina, coração. Então esta carta é uma carta mediúnica. Então uma semana dos escorpianos usarem a intuição, o Deus interior, usarem mais as emoções do que a racionalidade,
né? Até o número, na redução numerológica, o 24 vai dar um 6, é um número que fala de família, o 6 é um número emocional, né? Então cuidar dos sentimentos da família. Ela é uma carta que traz equilíbrio e é uma carta de carga emocional. Fazer as coisas essa semana com amor, com carinho, para deixar as coisas bonitas, né? Então fala uma boa semana para resolver questões emocionais, para resolver questões afetivas, né? Porque ela é uma carta de carga emocional, do amor, né? Então fala disso, de um momento de equilíbrio, né, para resolver aí as questões afetivas, a intuição, né, chamar o Deus interior para trazer aí um apaziguamento nas situações. É uma carta extremamente positiva, né, mediúnica e das emoções aí. E vamos para o pessoal de Sagitário. Os sagitarianos, sai a carta número 13, a carta da criança, né? A criança é uma das 3 cartas do baralho cigano de novidade, tá? Então é a carta uma carta que pede para os sagitarianos, aí aconselha os sagitarianos iniciar coisas novas, começar coisas novas, né? E é uma carta que fala de verdade, de entusiasmo, de alegria. Então, iniciando projetos com pique. A criança fala de pique, de energia, né? De alegria. E é uma coisa de iniciar projetos, mas uma coisa já organizada, porque traz um 4 na redução numerológica. Então, é iniciar entusiasmado, alegre, feliz, mas com uma certa organização, colocando os limites, que é um 4, onde tem que colocar. É uma carta que traz fertilidade, traz ânimo e traz esse começo. E quem traz proteção essa semana para os sagitarianos é a linha das crianças, os Erês, os IBGs, a linha de Cosme, Damião e Dom, tá certo? E vamos agora para o pessoal de Capricórnio, né? Os capricornianos. Sai a carta número 7 do baralho cigano, a cobra, né? O número já vai dar uma dica para os capricornianos, o 7. 7 é um número espiritual. Se conecte com a espiritualidade. Tome seus banhos de ervas, a ruda e guiné, que são as 2 ervas quentes de limpeza, né? Tome seus banhos e cuidado. Essa aí é uma carta que fala de tentação. Cuidado com pessoas ou situações que às vezes aparece ser uma coisa que não é, né? A palavra-chave da cobra é traição. Então, às vezes a pessoa aparenta ser uma coisa, fala uma coisa que não é. Então, é uma carta que fala de veneno, de fofoca, de traição. Então, tem que ficar alerta e fazer suas proteções espirituais, né? E agir como uma cobra, né? Como que a cobra anda? Ela serpenteia. Então, uma semana dos capricornianos terem o quê? Jogo de cintura, flexibilidade, adaptabilidade. Você põe a mão na cobra, a cobra é fria, não é fria? Então, uma semana de ser mais frio, mais razão do que coração. E a cobra dá o bote. O que é o bote? Ela age na hora certa para pegar presa, não é isso? Então, é uma carta que os capricornianos devem agir, mas de uma forma estratégica, saber a hora certa de agir. Então essas são as 3 dicas para os capricornianos: agir na hora certa, com frieza e com jogo de cintura, né? E fazer sua conexão espiritual. Vocês podem fazer a conexão espiritual essa semana para proteção com Oxumaré também, tá? Vai a dica espiritual aí para vocês. E aí, vamos para o pessoal de Aquário. Os aquarianos, sai a carta número 10, né, do tarô, do baralho cigano, a carta da foice, né? O 10, na redução, dá um 1. Ele traz um início transformador, aonde vocês devem pegar toda a sua experiência e cortar situações na hora certa,
né? Qual é a imagem clássica da foice? Geralmente é uma foice jogada num campo assim, e tem ali uma plantação de trigos, e ali tem os montinhos de trigo para vender. Então, para você ter a venda dos trigos bons, você tem que cortar o trigo na hora certa, para não apodrecer o solo e para os trigos ficarem bonitos para você vender. Então, qual é a dica para os aquarianos essa semana? Cortes pontuais, né, na hora certa. Ela traz uma mudança radical. E vocês com um 10, vocês têm uma experiência para saber o que tem que ser cortado. É uma carta de vendas também, a única carta de vendas do baralho cigano. Então aprenda aí a vender seu peixe, faça a sua divulgação, né? E traz esse momento de início transformador. É uma das 3 cartas de corte aí do baralho cigano. E aí nós vamos aí para o pessoal de peixes, os piscianos, que é o último signo da roda zodiacal. Sai o 21, que é a carta da montanha, né? A montanha vai trazer a concretização dos projetos, porém demorado. É uma carta de tempo do baralho cigano, demorado. As coisas se solidificam, porém demoradamente. E é uma semana que os piscianos têm que ter foco, determinação. É como se os piscianos estivessem subindo numa montanha. Tem que ter o quê? Foco para subir, né? Para chegar lá no topo. Determinação, persistência, constância. É isso que os piscianos têm que ter, né? Um 21 dá crescimento, mas é lento. Para escalar uma montanha não é rápido, é uma carta de tempo, mas concretiza. Tudo que é importante, documente. Essa é uma carta que fala de justiça, papelada, é uma boa semana para trabalhar com justiça, papelada. E quem traz a proteção para os piscianos essa semana é Xangô, o orixá da justiça, que a regra é quem deve paga, quem merece recebe, tá? Então traz solidificação, porém lenta. E vamos para os aniversariantes da semana. Quem está fazendo o seu ano novo pessoal, vamos embaralhando aqui as runas, pedindo o ancoramento de Odin, o deus das runas, e todos os deuses nórdicos e deusas nórdicas, envolvendo este tarô rúnico aqui, para ver aí a mensagem para os aniversariantes da semana. Sai a runa do cavalo, né? Essa runa, ela tem o caractere, né? A inscrição rúnica parece um M. É M de movimento mesmo, é M de mudança. Então vocês que estão fazendo aniversário essa semana, traz mudança, traz movimento controlado e direcionado e traz amigos. Essa runa é a runa do corcel, o cavalo branco de Odin, que levava ele passear lá para os 9 mundos nórdicos, né? Na cosmologia nórdica a gente tem 9 mundos. Então ele era um corcel de 9 patas. Então é rapidez. Então tem a rapidez, tem a direção e tem a amizade, tá? Então fala de pessoas, encontrando pessoas amigas que vocês podem se apoiar e traz direção. E é um bom período aí para viagens, tá? É um bom período para viagens. Então traz esse momento aí do cavalo direcionando, do cavalo controlando as coisas aí. Uma carta extremamente positiva de movimento aí. E vamos agora para a pergunta mental. Mentalizem aí uma questão que vocês têm para resolver essa semana, uma pendência, um assunto direto, um assunto objetivo. E o tarô, através das categorias angelicais, das hierarquias angelicais, vamos envolvendo esse tarô com os anjos, vai trazer, vai pensando aí, pensa firme, uma coisa só, uma coisa direcionada, uma coisa objetiva. Vamos ver o que as 9 categorias angelicais falam aí para você. A carta 0, o louco. Então é usar o instinto e movimentar. Essa carta dos arcanos maiores é a carta de maior movimento dos arcanos maiores. Traz aí instintivamente, intuitivamente, um início, 0, a coisa criativa, original, diferente, uma carta de Urano,
tá? Então sair daquela coisa clássica, tradicional e conservadora e ir para coisa diferente, original, criativa, futurista. É uma carta de libertação, tá? É a principal carta de movimento, então vai em cima, use seu instinto, seja diferente, né? Seja criativo, busque, né? Busque coisas diferentes, porque o louco é o buscador, o peregrino, né? Ele é o andarilho do baralho, ele é o que dá o pontapé inicial para todo o ciclo evolutivo. Então vá para cima, né? Movimente, mas esse 0 dá essa dica: início, começo, né? Instinto, né? E criatividade. Urano pede criatividade. E essa carta é regida por Urano, né? E é uma carta de libertação para novos caminhos. O louco, quando a gente estuda o louco, na filosofia do tarô, o louco sai do caos. Ele sai de uma situação que prende, amarra, ele está em crise, ele vai embora. Para onde ele vai, nem ele sabe. Mas ele sabe que pior que aquilo não fica. Então se movimente para uma libertação, para uma coisa diferente, para novos rumos, né? E tudo que a gente abre tem que fechar. O baralho cigano, né, dentro da mandala astrológica, abre muita energia. Então a gente tem que recolher essa energia. Aí para fechar eu vou dar uma mensagem com o Ogron, tá? Vamos ver que árvore que sai para a gente finalizar. Então vamos lá. O Ogam, né, pelo deus celta Ogma e todos os deuses celtas e todas as deusas celtas. Vamos lá. Opa, sai a 13, o junco. É cura física mesmo, né? Traz a cura e ele dá uma semana aí de dica de flexibilidade, de cuidar das coisas da casa, de limpar. É uma árvore, é uma coisa que fala de limpeza mesmo. O junco fala limpar, novos ares, viagens, trazer novos ares. O junco, ele traz uma renovação, uma revigoração nas situações. E cuidar dos assuntos domésticos, né? O junco é aquele que a gente faz os cestos, né? Que põe frutas, né? Então o junco fala de flexibilidade, de cuidar das coisas do lar, trazendo novos ares, né? E cura física mesmo, né? Essa árvore, ela é relacionada aos poços de cura, de água de Brigitte, né? E para uma consulta mais completa, na consulta eu uso os 4 oráculos: tarô, baralho cigano, runas e yoga. É uma consulta que eu vou mapear e ajudar vocês em todos os setores, mapear os corpos. Tem o trabalho complementar de limpeza espiritual, onde eu entro dentro do campo áurico, alinho todos os centros de força e potencializo os pedidos, né? E para você que está fazendo aniversário essa semana, eu tenho um trabalho especial, que é da numerologia, para descobrir o seu ano pessoal, descobrir o ciclo. E o legal é que vai desse ano, do aniversário, até o aniversário do ano que vem. Então você aproveita bastante para se ver o teu tom principal, a tua tendência principal. E você que gosta de oráculo e quer aprender, eu dou curso profissionalizante de tarô, baralho cigano, runas e yoga. Aula teórica, prática e de ética. Então, cursos oraculares, limpeza espiritual profunda, consulta oracular e numerologia. Para marcação é no 11 9 87 88 6000. Vou repetir. Para marcação é 11 9 87 88 6000. E nós temos as redes sociais. Temos o canal no YouTube, o Facebook e o Instagram, com o objetivo de postar logo cedinho o calendário espiritual. Mas o que é o calendário espiritual? É a energia espiritual pagã, cristã, dos orixás, dos deuses egípcios, da fraternidade branca, dos santos. Como eu sou bem eclética, eu gosto do paganismo, gosto do cristianismo, então vocês vão ver a energia que está aparecendo predominante no dia. Para quê? Para se conectar com aquela energia do dia. Então posto logo cedo a energia do calendário espiritual predominante da semana. Então, canal no YouTube, Facebook e Instagram é Evelyn
Jimenez Sanches. Vou repetir, entre lá nas redes sociais para saber a energia do dia. Evelyn Jimenez Sanches. E tenha uma excelente semana.